E aí, pessoal, vamos retomar aqui as nossas discussões. Semana passada nós revisamos sobre algumas escolas da administração e hoje eu vou passar a neoclássica e a clássica, né? Eu queria que vocês dessem muita atenção a essas duas escolas, porque uma gerou a outra. Nesse vídeo eu vou falar sobre a escola clássica. E sobre isso convém uma explicação. Eu já expliquei em outro momento que a gente não está estudando esse assunto numa linha de tempo. Aí eu juntei algumas escolas conforme a proximidade teórica que elas tinham. A escola clássica pode-se dizer que ela foi feita lá por 1910, pelo menos difundida, né? O Fayol, que é o principal autor, esse vovozinho simpático que vocês estão vendo na foto, ele é um francês, idealizou a sua teoria lá por volta de 1910. 50 anos depois, mais ou menos, popularizou-se a escola neoclássica. O neo vem como um novo clássico. Mas antes de falar do neoclássico, que é uma das principais percepções da administração que temos, inclusive alguns autores falam que administrar basicamente é planejar, organizar, dirigir e controlar. Tenho certeza que se vocês já leram alguma coisa sobre administração por outros autores, vocês viram essa percepção. Mas essa ideia dessas quatro coisas, das funções da administração, vem da escola clássica, que foi esse vovozinho que eu vou falar para vocês hoje. E aí, existem algumas confusões, principalmente quando a gente vai estudar administração em nível de concurso público, se vocês porventura forem fazer algum, entre a escola clássica e a escola científica, porque são da mesma época. Mas a escola científica, lá o Taylor, é uma coisa, a escola clássica do Fayol é outra sacada. O Taylor discutia as tarefas, o Fayol discutia a estrutura. Ambos faziam aplicações disso ao ambiente fabril, mas a pegada do Fayol é muito mais estrutural. Ele foi um dos primeiros a idealizar a administração de uma maneira racional, era a ideia de cientificizar a administração das empresas, mas ele colocava elas basicamente como fruto de 6 funções. E aí, a última delas seria a função administrativa, seria a mais importante. Mas o Fayol, pessoal, ele comentava sobre a importância de quê? Ele discutia a função comercial, que seria a ideia de saber vender. Afinal, esse é o objetivo final, segundo ele, em que você faria, a partir disso, a manutenção no longo prazo da instituição. Só que para que essa manutenção aconteça, você tem que ter uma boa gestão do capital da instituição. Eu estou falando do fluxo de caixa, estou falando dos recursos materiais. Inclusive, essa função financeira se encaixa bem com a discussão contábil. Aqui na função contábil, você tem o gerenciamento de informações para que você tenha utilmente o levantamento de custos, o pagamento de impostos e algumas questões mais contábeis que vocês estão, inclusive, vendo lá com a professora Kelly. Outra função que o Fayol traz é a função segurança. Aqui você tem a discussão de proteger os bens, proteger os funcionários, para que eles não sejam depredados ou machucados. Numa reflexão mais contemporânea, você tem a segurança como uma função, por exemplo, de proteger tua marca de difamações. E para isso você faz um gerenciamento das suas relações públicas. Claro que o Fayol não discutia isso como uma perspectiva que temos hoje, né? Mas é importante a gente fazer essa aplicação desse conceito do Fayol para esses dias atuais. A função técnica é como a instituição vai produzir as suas coisas, como ela vai operar os seus serviços, produzir os seus produtos, e essa função subsidia a função comercial, porque você primeiro faz algo, depois vende esse algo. E como você vai manter essas coisas, tem relação com essas 3 funções anteriores que eu acabei de mostrar. Mas, por fim, pessoal, o Fayol discute a função administrativa como a mais importante. Ele assume que cada uma dessas 6 ela é indispensável, elas são interdependentes, ou seja, se uma não rodar bem, as outras vão estar debilitadas. Mas a administrativa é a engrenagem que faz a máquina fluir mais e melhor. E dentro dessa função administrativa, ele discutia prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
Prever como exercício de se antecipar a acontecimentos, colocando-se estrategicamente de uma maneira em que você não vai ser fragilizado por eventualidades. Organizar numa discussão de manter o funcionamento da empresa, adotando os recursos humanos e materiais conforme necessários. Veja que a gente está falando do início do século XX. Nessa época, a gente não tinha as pessoas com o foco que se dá hoje e algumas décadas depois, a partir da Escola das Relações Humanas, conforme vocês já viram em vídeos e apostilas anteriores, você teve uma nova percepção sobre isso. O comando diz respeito a tirar o melhor proveito dos seus comandados. Ou seja, você tinha uma lógica meio que de capataz que precisava tangenciar as pessoas para que elas fizessem suas funções. A coordenação diz respeito a concatenar isso, sincronizar isso e fazer com que elas não conflitem entre si, para que uma função não bata em choque com a outra. O controle diz respeito a checar se as coisas estão saindo conforme foi planejado. E aí você vê nesse quadro essas 6 funções que dizem como a empresa deve operar, sendo a administrativa o recheio do bolo que faz com que a instituição continue de pé e perdure no longo prazo. Ok, pessoal? Essa percepção do Fayol foi crucial, ela foi revisitada por várias vezes e a principal revisita foi a escola neoclássica, que a gente vai ver e eu vou passar para vocês no próximo vídeo, tá bom?